Nos últimos dias, o canal chegou à marca de 2.000 inscritos. Muito obrigado a você por fazer parte dessa comunidade de pessoas que estão interessadas em informação de qualidade, informação confiável. Olha aqui, ó, isso aqui que você está vendo é só uma parte, né? Do outro lado da câmera tem livro aqui até o teto praticamente, né? Então, apesar de ter formação acadêmica, eu sempre gosto de dar uma olhadinha, conferir aqui nos livros, para não ficar falando besteira aqui, né? Tá cheio de gente falando besteira na internet, então aqui é um lugar que você pode ter informação confiável, tá bom? Então, nós vamos fazer um quadro aí de perguntas e respostas, tá? Então, hoje é o primeiro vídeo aí sobre perguntas e respostas, e eu até tinha falado sobre isso, tinha prometido aí, né? Então vamos começar com esse. Hoje eu vou responder aí perguntas sobre o ouvido absoluto, vou responder pergunta sobre a escrita e sobre a ortografia musical. Muito bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, esse é o primeiro aí sobre perguntas e respostas, e você também pode ter a sua pergunta respondida aqui, tá certo? Em primeiro lugar, é claro, vou procurar responder os meus alunos, depois vou procurar responder as pessoas que fazem parte dos grupos gratuitos, então você pode clicar aí no link para fazer parte dos grupos gratuitos, para acompanhar o conteúdo, tá? E colocar a sua pergunta. Então essas pessoas têm prioridade, depois inscritos do canal e o público em geral também, né? Vou responder perguntas dessas pessoas, tá certo? Outra questão importante é que também vou procurar responder perguntas muito importantes e perguntas muito recorrentes, né? Então muitas pessoas fazendo a mesma pergunta, então eu sei que é um assunto que interessa muito, aí eu vou responder a essas perguntas mais recorrentes também. E o ouvido absoluto é um assunto que dá o que falar até mesmo entre os pesquisadores, então por isso eu vou deixar esse lá para o final, tá certo? Vou responder outras perguntas que não são menos interessantes, né? São interessantes também, mas vou deixar o ouvido absoluto para o final, tá? Vou começar respondendo a pergunta do Silvan Teixeira. Maestro, a partir de qual linha a haste é para cima ou para baixo? Parabéns pelo vídeo. Obrigado, Silvan. Eu vou colocar aqui na tela, tá? Para você ter uma ideia de como é que funciona um pouco essa regra, tá? Olha lá, aqui nós temos 5 linhas, né? Então, se nós temos 5, né? Nós temos a linha do meio, mais 2 em cima, mais 2 embaixo, tá? Então, na linha do meio, a gente pode colocar ou para cima ou para baixo, tá? Fica aí a sua escolha. Quando a haste quando a nota é mais embaixo, olha lá, tá? A haste vai ficar para cima, né? Esse programa aqui ele já faz automaticamente, né? Que é o Sibelius. Você subiu a nota, a haste vai para baixo, tá? Então você vai descendo ela começa a ficar para cima. Então da metade para cima, a haste fica para baixo. Da metade para baixo, incluindo as linhas suplementares aqui, ó, né? A haste vai ficar para cima. E na linha do meio, né? Pode ser para cima ou para baixo, tá? Esse programa ele já vem, né, automaticamente aqui, ó, ele já coloca, quando é a linha do meio, ele já coloca para baixo automaticamente, né? Mas pela regra você pode colocar para cima ou para baixo. Então essa aqui está para cima, a haste vai para baixo. Se eu botar ela para baixo, a haste vai para cima, tá bom? Tem uma exceção aqui, eu coloquei, porque quando você tem duas vozes, ó, então aqui tem uma segunda voz que inclusive ele faz ela verdinha aqui, ó, tá vendo? E aqui ele coloca ela azul, né, a primeira voz, né? Então seriam duas vozes, né? Ou a gente também chama de vozes quando são dois instrumentos, tá? Então aqui primeira voz, a haste é para cima. Segunda voz, a haste é para baixo, tá? Então mesmo no caso dessa nota aqui, por exemplo, ó, ela vai sempre estar com a haste para baixo, né? Aqui nessa posição, ó, como você está vendo aqui, ela deveria estar com a haste para cima, mas como ela é segunda voz, né, ela vai estar com a haste para baixo. Mesmo que eu continue descendo aqui, tá vendo? A haste vai continuar para baixo.
Por quê? Porque é a haste que vai definir quem é a primeira e quem é a segunda voz. Inclusive para o caso de eu inverter, né? Olha aqui, ó. Se eu inverto ela aqui, ó, ela continua com a haste para baixo. Então a primeira voz nem sempre é a nota mais aguda. Às vezes a primeira voz é a nota mais grave. A primeira voz é a nota mais grave e a segunda a nota mais aguda, tá? Então, para o caso de haver alguma inversão das vozes, como é que eu vou saber, né, qual é a de cima, qual é a de baixo, né? Pela haste, tá? Então, isso é uma exceção à regra, tá? Mas a regra é essa, quer dizer, na linha do meio, você escolhe para cima, haste para baixo, haste para cima. Temos também pergunta da Cláudia Romano, perguntou aqui, qual lápis você usa e qual borracha, né? E também pergunta do Abias. Abias pergunta qual caneta e qual lápis, né, usar para escrever partituras, né? Muito obrigado aí, Cláudia e Abias, pela pergunta, né? Então, também falando aí das perguntas recorrentes, né? Eu vou colocar aí também para você ver, se você não viu o vídeo sobre a escrita musical, né? Eu uso lápis comum, tá? Porque é o seguinte, se você usa lapiseira, né, com aquela ponta muito fina, ela pode ficar muito fina e isso atrapalha a leitura. Também pode marcar o papel e às vezes até furar o papel, né? Então, não se usa lapiseira. Também evitar aquele lápis muito grosso. Por quê? Porque se você faz, né, a bolinha da figura, né, que é a cabeça da figura, com um lápis muito grosso, ela pode passar um pouco e aí confunde, você não sabe se ela está na linha, se ela está no espaço, tá certo? Então essa ponta comum de lápis comum é muito boa, porque ela não fica nem muito grossa nem muito fina, tá certo? E claro, um lápis bom de apagar, bom de apontar também, tem lápis que é horrível para apontar, né? Então procurar um lápis de boa qualidade e borracha que não borre, tá? Porque às vezes esses borrados aí da borracha pode atrapalhar a leitura, né? Então é lápis comum, borracha comum, mas de boa qualidade para você ter facilidade e a pessoa que vai ler ter facilidade para ler a sua partitura. E a última pergunta de hoje, essa sim sobre o ouvido absoluto, né? A pessoa usou um pseudônimo aqui, Greed, né? Eu imagino que seja do inglês, né? Greed, tá certo? Muito obrigado pela pergunta. Olha só, bem interessante essa pergunta aqui. Tem alguma dica para desenvolver o ouvido absoluto? Comecei a estudar teoria musical recentemente e estou estudando tudo sobre partituras, mas pesquisando mais a fundo, eu descobri que tem pessoas que conseguem reconhecer notas musicais em qualquer som que elas escutam. Creio eu que essa é uma habilidade que vai ajudar muito a longo prazo, com certeza, tá? É uma habilidade que vai ajudar muito, que ajuda muito aos músicos. Mas a boa notícia é o seguinte, aqui, ó, tem pessoas que conseguem reconhecer notas musicais, né, em qualquer som que elas escutam. Por exemplo, uma buzina de carro, né? Tocou a buzina lá, a gente tem como saber a nota. Mas a boa notícia é que não precisa ter ouvido absoluto para reconhecer as notas, tá certo? Porque o ouvido absoluto ele tem uma coisa muito específica. Então, quem não tem ouvido absoluto não pode adquirir, tá? Cuidado com isso, porque tem gente falando na internet aí que te ensina a desenvolver o ouvido absoluto. Isso não existe, tá? Eu até peguei aqui um estudo científico, tá certo? Vocês vão encontrar aí, vocês podem procurar aí no Google Acadêmico, em qualquer outro lugar aí, tá certo? Tem muita pesquisa sobre o assunto, tá? Essa aqui é de 1998, tá? Inclusive ela está em inglês. Vocês vão encontrar muito mais coisa em inglês, mas tem coisa em português também, tá? Sobre o ouvido absoluto. Mas olha só, a primeira coisa que ele fala aqui é que o treino musical desde cedo, né, desde criança, tá? Parece ser necessário, né, para desenvolver o ouvido absoluto, mas não é suficiente. Ou seja, pessoas que tiveram ali o que eles chamam de período crítico, né? Então, naquele período, de uma certa idade, se a pessoa faz o estudo, né, o treinamento do ouvido absoluto, numa certa idade, né, quando criança, ela pode desenvolver o ouvido absoluto, mas não necessariamente ela vai desenvolver, mesmo que seja dentro do período crítico, né? Então aqui ele fala aqui, olha, esses dados sugerem
que tanto o treinamento musical, né, desde cedo, quanto a predisposição genética são necessários para o desenvolvimento do ouvido absoluto. Então, quer dizer, as duas coisas, quer dizer, tem que ter uma predisposição genética e tem que fazer um treinamento no que eles chamam de período crítico, que é uma época específica lá da infância em que tem que ser feito esse treinamento, tá? Então, quem não tem essas duas coisas não vai ter ouvido absoluto, nunca. Então, não adianta esse negócio de ficar treinando e tudo, não vai ter. Existem alguns treinamentos em que a pessoa consegue ter um ouvido praticamente, né, muito parecido com o ouvido absoluto, mas que depois de um tempo a pessoa perde a referência. Então, qual é a diferença do ouvido absoluto para o ouvido relativo? O ouvido absoluto, a pessoa que tem ouvido absoluto, qualquer nota que ela escutar, ela vai identificar. Tocou uma nota dó, ela vai identificar automaticamente. Mas qualquer pessoa que não tem ouvido absoluto também pode aprender, né, e desenvolver um ouvido, quer dizer, desenvolver um ouvido que seja capaz de identificar as notas como uma referência. Por exemplo, você pega uma nota lá, né, pode pegar um diapasão ou qualquer coisa, né, uma nota lá ou uma nota ré, uma nota de referência. Geralmente a gente usa a nota lá. E aí ela escuta uma nota dó, então ela pega o lá e compara, lá, si, dó, opa, é dó. Então ela identificou que é um dó, né? Mas ela precisa de uma referência, né? E muitas vezes essa referência fica na nossa cabeça, né? No meu caso, por exemplo, que eu trabalho com música todo dia, a referência fica na minha cabeça, né? Então eu tenho uma referência que não necessariamente eu preciso ficar repetindo a nota lá ali. Então eu escuto uma nota, eu consigo identificar, né? E os meus alunos, né, eu também ensino eles a fazer isso. Quer dizer, existe um treinamento para o ouvido relativo. Então, se você não tem ouvido absoluto, ainda assim você pode fazer um treinamento para identificar as notas, mas isso não quer dizer que você vai desenvolver um ouvido absoluto. Quem não tem, não tem. Mas com o nosso ouvido normal é possível adquirir essa habilidade. Inclusive tem uma playlist de percepção musical, tá certo? Tem um vídeo que eu faço também, que eu mostro também, onde você pode fazer um teste, um site que você pode fazer um teste do seu ouvido, e não só teste, treinar também, tá bom? Então vou deixar o link também para você assistir esse vídeo e essa playlist ali, onde eu vou colocando também material para o treinamento do ouvido. Com o ouvido treinado, você é capaz sim de identificar as notas, mesmo que você não tenha o ouvido absoluto, né? Lembrando que ao adquirir essa habilidade não significa que agora você tem ouvido absoluto, né? Você vai sempre precisar de uma referência, mesmo que essa referência esteja há uma semana na sua cabeça, né? E que você não precise da referência, né, ficar repetindo aquela referência, né? Mas em algum momento ela vai sumir da sua cabeça, né? Não é igual a pessoa que tem ouvido absoluto, que a referência nunca some, né? Então, bateu a nota ali, ela já identifica. Se você tem um ouvido treinado, você também pode fazer isso, tá bom? Então, lembrando aí que qualquer pergunta que você tenha, você pode mandar pelos grupos ou aqui nos comentários dos vídeos, né? Em qualquer lugar que você me achar aí nas redes sociais e tudo, tá bom? Você pode deixar a sua pergunta e a gente vai reunindo aqui dentro daquelas prioridades que eu falei, tá certo? Muito obrigado e até a próxima!